Como eu disse, né, habemos vice. Flávio Bolsonaro escolheu o deputado federal Alfredo Gaspar para ser o vice dele na chapa na corrida presidencial. O anúncio foi feito hoje mais cedo, no último dia aí do prazo para a realização das convenções partidárias. E como Flávio Gaspar são do PL, é uma chapa que a gente chama de puro sangue. O deputado, ele foi relator da CPMI do INSS e não figurava entre os nomes mais cotados para ocupar essa vaga. A escolha dele ocorreu após a campanha do Flávio não conseguir fechar nenhuma aliança com o partido ligados ao Centrão. Ao anunciar o nome, o Flávio afirmou que pesou a favor do Gaspar a experiência dele com segurança pública e a representatividade do Nordeste, onde o Lula lidera com folga. Vamos acompanhar o que é que foi que disse o Flávio durante esse anúncio. Alguém que enfrentou e defendeu os nossos aposentados na CPMI do INSS, alguém que pediu a prisão do Lulinha porque tinha culpa no cartório, que é alguém que representa o Nordeste de fato, que a gente vai levar prosperidade para o Nordeste, a gente vai levar saúde para o Nordeste, vai levar infraestrutura para o Nordeste, vai ser o maior programa de dignidade que o Nordeste já viu. Bom, já deu para entender a pegada, né? O Alfredo Gaspar, a isenção dele como relator da CPMI era zero, ele estava lá fazendo propaganda e não queria investigar coisa nenhuma, quis jogar tudo no colo do governo, pura e simplesmente, como se a iniciativa da investigação não tivesse sido do governo e tal. É isso para fazer, vai fazer a campanha em cima do Lulinha e essa será a função do Gaspar. Também o dedo do Lira está um pouco por trás disso aí, né, para resolver a situação do palanque ali em Alagoas. Agora, isso que ele coloca como uma grande conquista é, na verdade, o resultado de um grande desastre, né? Porque ele chega enfim, tá definida a chapa, ele não tem os apoios que eles julgariam que eles teriam a essa altura. Não tem PP, não tem União Brasil, não tem Republicanos, não tem Podemos, vai ter menos tempo do que o Lula na TV. Então, assim, Alfredo Gaspar é o resultado de um desastre, né, de articulação. O Flávio é bom de voto? É por causa do pai dele, mas ele é um péssimo articulador, né? E, enfim, nós vamos ver na sequência. E continua golpista, né, que é uma coisa que eu acho fabuloso, né? Uma coisa que eu acho fabuloso, né? Ele quer crise. Já coloca o vídeo aí. Ele quer crise. Agora, o presidente da República, o próximo, vai indicar 4 ministros do Supremo. Então, eu, como presidente da República, vou indicar ministro do Supremo. E agora, quem vai dizer se ministro do Supremo vai sofrer impeachment ou não, vai ser o Senado Federal. E, mais uma vez, infelizmente, em função da inércia do Senado Federal, nós chegamos a essa situação de um ministro do Supremo Tribunal, né, por exemplo, Alexandre de Moraes, tomar medidas completamente inconstitucionais e ilegais, como praticamente um seguro de que nada aconteceria contra ele no Senado Federal. Então é importante deixar isso aqui muito às claras, falar objetivamente, sem medinho, porque na prática o que desvirtuou o equilíbrio entre os poderes dos últimos anos para cá foi exatamente isso, aonde o presidente Bolsonaro e milhares de pessoas foram julgadas, né, por seus inimigos. Vamos lembrar que o Bolsonaro foi julgado, né, pelo Alexandre de Moraes, o seu inimigo público declarado, por Flávio Dino, que até ontem era ministro da Justiça de Lula e disse que o Bolsonaro é o demônio na terra. Quer dizer, alguém que também deveria ter se declarado impedido e suspeito para julgar o Bolsonaro não o fez. E o ministro Zanin, que até ontem era advogado do Lula e está fazendo tudo ao contrário do que ele praticava enquanto advogado. Parece tudo muito óbvio, não é mesmo? Bom, então, nós temos que declarar a suspeição de todos os ministros do Supremo, inclusive do André Mendonça. Porque o André Mendonça, ele é relator de 2 casos do Lulinha. E é relator do caso do Flávio, do Dark Horse. Mas o André Mendonça é esse cara aqui que, quando foi aprovado pelo Senado, foi orar junto com a Michelle, né? No dia 29, no dia... Cadê que foi orar junto com a Michelle? Dia 1º de dezembro de 2021. Orar com a Michelle e falar em línguas. Coloca o vídeo aí, vai. Para cantar a baia, canta a baia, canta a
Deus, o seu Deus de promessa, Senhor! Numa sala anexa ali do Senado, o Mendonça está ali no meio da Saramandaia, ali da glossolalia, com o Espírito Santo baixando. Ele tem isenção para ser o relator do caso do Flávio, do Dark Horse? Ele tem isenção para ser o relator do caso, os dois casos do Lulinha que estão com ele? Eu não tô, veja só, eu não estou dizendo que ele tem que sair. Quem está dizendo que os outros não têm isenção porque foram indicados pelo Lula é o Flávio. Ou a isenção é só a turma deles? Esse é o ponto. Só que não ataque ao André Mendonça. É que se o Flávio, candidato, fala aquilo, foi julgado pelos inimigos, e vem cá, ele, o Lulinha, no caso tem um relator amigo, e se aqueles relatores que ele está falando são amigos do Lulinha, no caso do Dino, o André não é amigo do Flávio? O critério não pode ser esse.